acontecendo com os homens? Tempos atrás, o selvagem e corajoso Tarzan era o modelo de masculinidade, um homem em contato com a natureza e os instintos. Hoje, o inseguro Homer Simpson, que prefere seu sofá a qualquer tipo de aventura, ocupou o seu lugar. De Tarzan a Homer Simpson, a masculinidade hoje. Neste café filosófico, o psicanalista Sócrates Nolasco explica como a cultura constrói a identidade. Aquela identidade que se construía a partir de determinadas representações, por exemplo, ser competitivo, estabelecer um parâmetro de assertividade no trabalho, quer dizer, assim, um ganho mais direto de status e de prestígio, e particularmente uma marca relacionada ao desempenho sexual, ela, se fosse problematizada, essa identidade é como se ela deixasse de existir. Ou seja, é como se a experiência de se constituir enquanto homem não fosse uma experiência que se constitui junto com o sujeito, que vai se apropriando no seu viver de uma certa memória sobre si mesmo, que ele constrói na relação com as pessoas com as quais ele interage. O que significa para a gente pensar que o conceito de masculinidade, a ideia de masculinidade, ela é uma ideia que está comprometida com um suporte de coletivização. O que eu estou tentando dizer com isso? Eu estou dizendo assim, que para cada época existe um determinado tipo de homem. Então, se a gente for aos textos mais antigos, se a gente for falar um pouco dos textos clássicos, quer dizer, eu vou encontrar na história de Hércules, de Teseu, a gente pode pensar também no Aquiles, o próprio Ulisses, como sendo referências, cada um desses heróis, eles faziam essa constituição. A mais bela mulher do mundo, Helena de Troia, teve vários pretendentes. Ulisses propôs que todos se comprometessem a protegê-la, independentemente de quem se casasse com ela. Mais tarde, Paris vai a Esparta e sequestra Helena, que tinha se tornado esposa do rei Menelau. O rei cobra o antigo juramento e, com isso, um exército de homens luta numa guerra de 10 anos para resgatar Helena. Na Guerra de Troia, Ulisses, inventor do famoso cavalo, se tornou símbolo do herói que usa astúcia no lugar da força. Esse compromisso que Ulisses assume com Menelau, no sentido de que eu vou onde efetivamente você me convocar, porque eu devo a você, numa dívida de gratidão, essa implicação nessa sua história, dá uma ideia do que é essa construção masculina articulada a uma coletividade. Então, quer dizer, ser homem não é ser homem como se fosse um balão de gás, mas ser homem está inserido dentro de um certo contexto, de uma visão de mundo, determinados valores, que faz com que a gente pense que esses heróis, por exemplo, são heróis necessários, para que a gente possa entender o mundo na perspectiva que era vivida pelos gregos. Mas, curiosamente, na passagem para a Idade Moderna, e eu acho que essa ideia de Tarzan Homer Simpson é uma ideia também que se desloca desde os tempos que eu estou falando, particularmente entre os séculos XVI e XVII, quer dizer, a gente vai vendo a narrativa literária, ela fazer uma composição também de um determinado tipo de herói que não existia anteriormente. Se pensava o pensamento de uma forma diferente. Quer dizer, quando eu penso o pensamento, eu penso o mundo como eu vejo, a partir de que parâmetros eu utilizo para pensar o mundo que eu vejo. Não é um mundo que, a partir de uma coletivização, um sujeito é inventado, para que a partir dessa invenção ele faça uma composição de si com o mundo, mas é um mundo que utiliza o sujeito para se fazer existir. Mas essa transição para a Idade Moderna, na composição de um outro modo de pensar, de uma outra forma de pensar, a gente encontra Descartes, particularmente, trazendo para a filosofia um problema que a filosofia não tinha até então. Quer dizer, ou seja, quando Descartes diz, penso, logo existo, essa foi uma máxima que ficou conhecida, ele criou para a filosofia um problema que a filosofia até então não tinha. Como é que o homem, sendo matéria e espírito, pode se transformar em um? A filosofia não tinha esse problema, porque substância e matéria, dos gregos até a filosofia medieval, há uma inter-relação desses dois parâmetros de constituição daquilo que a gente vai chamar de natureza humana. Quer dizer, quando Descartes faz essa formulação, ele inventa um outro tipo de pensar, pensar o mundo, pensar a si, pensar a vida, certo? Mas ele cria um problema que a filosofia não tinha. Como é que eu vou fazer de dois, um? Já que espírito e matéria estão em oposição. Essa ideia da oposição é uma ideia que fez com que a gente saísse dos tempos medievais e nos colocássemos diante dos tempos modernos. Ou seja, o individualismo, enquanto uma prerrogativa de leitura, de compreensão do mundo, era alguma coisa que fazia com que eu me opusesse
ao mundo tradicional. Essa ideia de oposição é uma ideia bastante presente, né, quer dizer, dentro desse escopo da transição do século XVI e XVII. E essa oposição ela vai aparecer dentro da literatura, ou seja, vai ser inventado um herói, por exemplo, como Don Quixote, um herói coxo, manco, que conversa com moinhos como se fossem dragões, né, quer dizer, como se fossem enormes animais, enfim, né, quer dizer, que tem um cavaleiro coxo que é considerado, né, quer dizer, assim, a sua referência de cavalaria. 30 or more tremendous giants with whom I intend to engage in battle. What giants, sir? But those are only windmills. You are so ignorant. Well, I may be ignorant, but you're crazy. They're windmills. What look like arms are only their blades. It's them, all right. I know them well. Essa construção, né, de Don Quixote em relação a Parsifal é a crítica, né, quer dizer, que é feita, né, sobre o herói, né, quer dizer, medieval, apresentando, né, na figura desse herói coxo, manco, que só olha para dentro de si, um novo mundo. De tanto imaginar, um dia rompeu o elo que o prendia à realidade. Num estado febril e agitado, iniciou uma existência onde só existiam personagens de cavalaria andante. Eram gigantes para derrotar, castelos que deveriam ser assaltados, donzelas prisioneiras de algum tirano para salvar e legiões de bandidos para combater. Foi assim que, completamente transtornado, resolveu que seria cavaleiro andante e partiria com suas armas e seu cavalo em busca de aventuras e perseguindo justa fama. Esse mundo de se olhar para dentro, né, de poder olhar para dentro, foi um mundo que nasceu no século XVII, século XVI, XVII, e se opõe, faz essa oposição ao mundo tradicional. Só para vocês terem uma ideia, né, quer dizer, aquele quadro Lições de Anatomia do Rembrandt, que são os corpos sendo abertos e sendo monitorados, né, os corpos eles não podiam ser abertos. Não se tinha uma ideia de como é que se constituíam, né, homem e mulher, por exemplo, né, quer dizer, dentro do próprio corpo, porque era um ambiente sagrado, né, que ele está sacralizado, não precisa ser tocado. Quer dizer, com todas as movimentações que vão acontecer de perda, né, quer dizer, de espaço da igreja diante das famílias, né, quer dizer, de avanço da burguesia, enfim, todo esse movimento de reconstituição de quem vai falar sobre as famílias, avança um saber médico, um saber mais técnico, né, quer dizer, mais eficiente, né, e nesse momento os corpos começam a poderem ser abertos. E curiosamente, quando se abrem, começam a ver que as igualdades, as semelhanças são muitas, as diferenças estão exatamente em cima das questões sexuais, né? Se a gente for reportar um outro romance, que é um romance criado, quer dizer, também nessa época, como no caso do Dom Juan, né, quer dizer, as primeiras páginas que o Tirso de Molina fala em relação ao Dom Juan, ela trata de um problema que é um problema moderno que não aparecia até então, ou seja, quando a primeira namorada dele está na cama com ele, né, levanta o candeeiro, olha, coloca no rosto dele e fala, mas você não é meu noivo? Né? E ele responde para ela, quem você quer que eu seja? Então, essa ideia de uma identidade que pode ser inventada, essa ideia de uma identidade que pode ser construída, né, é uma ideia moderna. Depois da morte de seus